Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 224, em que conversamos com a professora Isadora Tabordes sobre a motocicleta e a filosofia. Isadora Tabordes é doutoranda em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, onde também fez o mestrado e a sua graduação. Ela é especialista em Schelling e tem um trabalho de divulgação de filosofia no Relatos de Motocicleta, que está no Instagram, no YouTube, em que Isadora fala da relação que ela tem com a moto e como isso é importante para a vida de modo geral. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, temos episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Se você gostar do conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nossos canais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Isadora Tabordes sobre motocicleta e filosofia. Hoje a gente recebe Isadora Tabordes, direto de Florianópolis. Ela que é mestre e está fazendo doutorado em filosofia. Ela tem desenvolvido um projeto sobre o diário de motocicletas, em que ela faz conexões entre a motocicleta e a filosofia também, porque ela tem ela tem toda essa formação em filosofia, tem um mestrado, está fazendo doutorado, então ela é filósofa inevitavelmente. O tema da nossa conversa em geral é motocicleta e filosofia, né? Eu vou começar perguntando para a Isadora sobre como que ela conecta. A resposta é ela, né? Mas como ela, ou como o pessoal diria, a vida, né? Mas como ela conecta motocicleta, filosofia e Schelling? Como ela faz essa conexão? Olá, professor Marcos. Olá, público. Primeiramente, eu agradeço ao convite. É um grande prazer fazer parte. Também porque eu sou muito simpática a esse tipo de projeto, né? Que visa ampliar a filosofia e talvez lançar pequenas luzes, né? Ou grandes luzes à filosofia, né? E a filosofia dialogando com a vida, né? Com a vida prática. Eu sempre retomo a esse ponto de que a filosofia está em tudo, no menor momento do cotidiano. A filosofia está enquanto você está passando um café, enquanto você está pilotando a sua moto. A filosofia está ali, né? Porque a filosofia tem a ver com pensamento, tem a ver com perspectivas. E aí você, claro, pode tomar a filosofia a partir de vários caminhos, né? Tanto um caminho mais técnico quanto um caminho mais existencial. Não são excludentes, eu acho que esse é o grande ponto. E a divulgação científica, ela é muito importante para isso, né? Para lançar esses lampejos, para fomentar. Mas, para não me distanciar muito da pergunta, né, que é justamente liberdade, Schelling, motocicletas, como essas coisas se conectam. Se conectam a partir de uma inquietude que eu tenho de longa data. Afinal, como compatibilizar uma perspectiva determinista da vida com uma perspectiva de liberdade? A liberdade sempre foi uma questão para mim. Eu queria entender como isso era possível, se é que era possível. Eu procurava algumas respostas em outros autores e comecei lá com Sartre, né? A liberdade enquanto uma condenação, né? O homem está condenado a ser livre. E durante muito tempo essa resposta me serviu como uma mola propulsora para pensar a vida e também como uma chave prática de vida. Bom, a liberdade, eu tenho as rédeas da minha vida, então eu vou pilotar a minha própria vida em cima da moto e tomar esse tipo de decisão. Então a liberdade ocupava esse lugar como realmente uma ferramenta de possibilidade de vida. Mas ao longo da vida, com os acontecimentos que se apresentam no nosso caminho, eu comecei a repensar essa ideia da liberdade e comecei também a questionar um pouco até que ponto nós somos livres. E aí nasce o Schelling na minha vida. Na verdade, para ser bem honesto, o Schelling ele se manifesta depois, porque eu comecei estudando a filosofia kantiana, justamente pela busca pela razão, né? A razão como a grande guia da vida, né? O uso da razão é isso. A razão responde.
Então, Kant, comecei com a crítica da razão pura na graduação, também por ser uma obra difícil, desafiadora, tinha já essa postura de espírito, né? Não, uma obra desafiadora, então vou me desafiar. Também se adequa às motocicletas, né? A motocicleta ela é um desafio por si, é um constante processo de superação de si. E a filosofia também, né? Então, aí, nessa direção, eu começo a estudar Kant, com essa questão da razão, e ao longo da minha trajetória acadêmica, lá no mestrado, me deparo com o fato de que não é, não era mais por aí que eu iria. Eu já tinha outras perspectivas, né? E a própria moto trouxe isso também. A liberdade na motocicleta, ela é muito palpável, né? Porque você está exposto, exposto e em contato com a natureza absolutamente, né? Diferente do carro, quando você está, né, de certo modo protegido ali por aquelas paredes, na motocicleta não. É você e o mundo, e você faz parte daquilo. Então, ali se manifestou muito fortemente a liberdade. E eu sempre falo que a motocicleta é literalmente e metaforicamente o veículo para a filosofia. É onde eu encontro a filosofia de forma mais palpável na vida, justamente por todos esses desafios, né? Mas, voltando todo aquele processo, né, kantiano, schillingiano, né, associando a vida acadêmica com a vida no mundo das duas rodas, porque por mais que, às vezes, pareçam mundos distintos, e são, efetivamente, em termos mais técnicos, talvez, né? O público do motociclismo é um, o público da filosofia é outro, mas eles se conectam de uma forma muito bonita, porque o motociclismo é muito amplo. Então, lá você dialoga com pessoas de todos os estilos, todos os interesses, e enquanto que na filosofia você tem toda essa investigação sobre esses mundos da vida. Então, você consegue conectar. Basicamente, nasce daí, né, a liberdade na motocicleta, a liberdade em Schelling, buscando responder essa questão do dualismo, né, entre determinismo e liberdade. O Schelling, então, explica, talvez, de uma maneira que eu acho muito atraente, e aí eu fiz meu mestrado trabalhando, né, o Escrito da Liberdade, de 1809, do Schelling, no qual ele vai tentar responder a essa questão, dialogando com Spinoza, dialogando com o próprio Kant, né, que são as raízes filosóficas dele. E aí, claro, talvez conectando lá com a motocicleta, mas para não me estender muito na pergunta, a gente vai acabar entrando em outro aspecto da filosofia schillingiana, né? Mas é isso, a liberdade enquanto postura de vida, enquanto perspectiva filosófica ontológica também, sobre o ser no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a motocicleta entra no seu processo de autoformação. E eu tô continuando conversando com o Shelly, porque eu acho que você faz essa conexão também, né? Sim, com certeza. É que, na verdade, a filosofia, tanto acadêmica quanto existencialmente, né, na minha vida pessoal, sempre esteve muito conectada com a motocicleta e sempre esteve muito conectada com o meu processo de formação, né? A motocicleta, ela nasce na minha vida de uma maneira muito típica, eu diria, né? Eu sempre gostei muito da ideia da moto. Eu estava na estrada, às vezes no carro, e aí passava aquele comboio de motociclistas e aquilo me encantava. Parece que eles levavam meu coração junto. E isso antes da filosofia, isso antes, né? Sei lá, aos 18 anos, mais ou menos, né? Eu recém estava começando a considerar a filosofia como uma possibilidade de estudo acadêmico, né? E aquilo me encantava. E, bom, comecei, né, o estudo da filosofia, fui fazer a graduação, mudei de cidade, porque eu nasci lá numa pequena cidade do extremo sul do Rio Grande do Sul, Santa Vitória do Palmar, divisa com o Uruguai, praticamente. E lá a perspectiva é muito outra, assim, né? Uma cidade mais fechada, menor, muito distante de tudo, então tudo é muito distante da nossa realidade lá, as coisas demoram a chegar em Santa Vitória. E quando eu via algum motociclista viajando, aquilo mexia muito comigo, né? Só que, claro, na época, né, é muito distante da minha realidade, porque eu via aqueles caras gigantes e motos mais gigantes ainda, e eu, com meus 49 quilos, né, sendo uma mulher no motociclismo, qual era a minha chance de andar numa moto grande e rodar as estradas pequena para uma pessoa, note, né, com a perspectiva lá de Santa Vitória do Palmar, né, sem qualquer tipo de expansão ainda.
E aí, bom, me mudo para Pelotas, começo a graduação em filosofia, né? E aos 21 anos, eu estava no quarto semestre, mais ou menos, de filosofia, eu tenho a virada de chave, que vai justamente na direção de eu ter mudado depois de autor, de ter repensado o uso da razão, de ter repensado a própria liberdade. Porque aos 21 anos eu tenho um diagnóstico radical de vida. Aos 21 anos, então, eu tenho essa mudança de perspectiva, porque eu tenho um diagnóstico de câncer no último estágio, um câncer no sistema linfático, linfoma de Hodgkin, se chama. Aos 21 anos, a minha vida estava começando e, ao mesmo tempo, estava terminando, não, sem aviso prévio. Isso muda muito as coisas para mim, porque era hora de começar a viver de fato e aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido, tanto na filosofia quanto, né, ao longo da minha jornada até ali, que não era muito grande. Enfim, tenho esse diagnóstico do linfoma e tenho a oportunidade de aplicar na prática as coisas que eu estava estudando. E é evidente que quando você se depara com a finitude, diante dos olhos, todo o sabor da vida muda, porque há um nível de imediato que se manifesta radicalmente na nossa postura de olhar, na nossa postura de viver em geral. É aquela coisa, né? Quando você tem um diagnóstico que você pensa na cura, no tratamento, bom, resolverei isso aqui. E para mim, no começo era isso, né? Bom, vou começar o tratamento, vou ser pragmática, uso da razão, kantiana absolutamente. Nessa época eu já estava estudando um pouco da crítica da razão pura, já encantada pela filosofia, né? Então, uso da razão, pragmatismo, eu vou fazer, né, o tratamento e resolver isso. Só que eu tive um sucesso no tratamento muito rápido. Eu saí do último estágio sem saber se eu sobreviveria para 0 doenças. Então, isso foi o ápice da animação, né? Acontece que retornou muito rapidamente também. E aí, quando um linfoma retorna, é um indicativo muito grande de que a coisa é um pouquinho mais complexa. E aí, demandaria um tratamento muito mais rigoroso. Primeiro já tinha sido, né? Quimioterapia nunca é um procedimento fácil. Mas demandaria transplante de medula, demandaria várias incertezas em relação à vida. E aí começa a moto, né? Na verdade, a moto começa um pouquinho antes, né? Foi durante esse primeiro tratamento que eu comprei a moto, porque aí eu radicalizei e disse, bom, agora eu vou viver conforme a coerência, né, que eu sinto. O que é muito atípico, né? Imagina, você está começando um processo quimioterápico, 49 quilos, a quimioterapia atrapalha na alimentação em vários aspectos, e decide comprar uma moto, que é justamente um veículo que demanda uma certa saúde física. Comprar uma moto nesse momento, sem ninguém por perto para dizer, não, comece desse jeito, comece daquele outro jeito. E quando eu comecei, eu não conhecia muitas mulheres que viviam isso fortemente. Detalhe, nasci em Santa Vitória, lá não tinha uma mulher que vivesse esse motociclismo de verdade. Em Pelotas, uma cidade maior, também não encontrei mulheres que gostassem de fato, assim, no sentido da estrada, no sentido de viver a motocicleta, né? Ainda mais, imagina, querendo rodar de moto, né? Com esse tipo de moto que eu gosto, que a gente chama de custom, né? As cruisers. É difícil ainda. Bom, mas decido comprar a moto, comprei uma Intruder 125. A minha médica, né, rapidamente saltou e disse: você não pode fazer isso, porque se você cair, você não se recupera, suas, né, plaquetas estão muito baixas. Não, tá tudo certo, eu sinto que eu preciso fazer isso. E aí começa a questão do uso da razão e a emoção se manifestar. Porque se a razão vai dizer isso é completamente ilógico, não faça isso, preserve a sua vida, um outro aspecto da vida, muito mais sutil, e que eu não posso nem dizer que é uma emoção, porque a gente entraria todo nesse diálogo, o que é uma emoção, o que é um sentimento, mas uma certa luz interna me conduzia muito a isso, assim, uma verdade muito forte, que me indicava que isso era uma maneira de tornar a vida suportável e de fazê-la valer a pena, né? Porque depois do tratamento, você não tem mais certeza sobre o quanto a vida vai te entregar aquilo que ela não promete. Porque a gente está sempre esperando que a vida te entregue coisas que ela não promete. Ela não te promete o amanhã.
A gente pode pensar lá no Engenheiros do Havaí, né? O céu é só uma promessa. E é só uma promessa. Radicalmente é só uma promessa. E a gente tem que ter isso diante dos olhos, né? É só uma promessa. Você conta com o amanhã, mas não é uma certeza. Então, essa finitude que a gente precisa ter diante dos olhos é o ponto para acordar mesmo para a vida. E acho que foi isso que aconteceu naquele momento. A vida se mostrou incerta, insegura, absolutamente. E, bom, comprei a primeira moto. A história é longa, né? Cheia de intercorrências, de caminhos, então não quero me perder nesses caminhos também. Mas comprei a primeira moto. Em seguida, comecei a me desafiar, né? Todo dia andava um pouquinho, totalmente desastrado. Aí andava um pouquinho, fazia volta na quadra, aí andava mais um pouquinho, até que deu um mês e já estava começando a me desafiar, né? Andar em outras ruas da cidade, aí em seguida comecei a experimentar a estrada, até que um dia encontrei a minha médica num posto de gasolina. E ela falou, não acredito que você está fazendo isso. E eu, no ápice da quimioterapia, né? Ah, ela disse, não acredito que você está fazendo isso. E eu levanto o capacete com uma cara de paisagem, falando o quê, exatamente? Andando de moto, tu não pode andar de moto. Imagina, você vai andar de moto, olha o teu estado. As plaquetas estão ótimas, eu confirmei ontem. E aí ela saiu indignada. E ali eu vi que, bom, estava começando um processo revolucionário em muitos campos na vida, né? Mas, enfim, começo nesse processo de formação. Eu conto essa história porque ela é muito emblemática na formação, na minha formação, tanto enquanto pessoa, tanto quanto pesquisadora também. As coisas estão muito unidas, porque é inegável que quando você pesquisa um tema, o tema passa por ti. E a gente não pode esquecer disso, mesmo, né, com toda a técnica, mesmo com todo o cuidado, o tema te perpassa, né? E a gente encontra os textos de uma forma muito emblemática também, porque você vai se conectar mais com um texto e menos com o outro a partir de si. Então, não tem como separar. E aí, razão pela qual eu acabo desembocando no Shelley, porque Kant já não se conectava mais tanto com essa outra perspectiva, né? Eu queria um autor que percebesse a natureza de um outro modo, que percebesse a liberdade de um outro modo. Né? E aí, bom, quase na época matei meu orientador do coração, porque eu estava terminando o mestrado, ele estava na Alemanha e eu mando uma mensagem para ele: ô professor, eu decidi mudar de autor no meu mestrado. O que, Isa, mas considera, né? Você estuda Kant desde a graduação, né? Já é um tema que tu tem mais domínio. Começou por agora. E eu, muito loucamente, não, eu vou honrar isso. Olha, eu confio no teu trabalho. Eu te apoio, mas cuidado. E aí foi quando eu mudei para o Shellen e comecei a trabalhar a liberdade. Eu fiquei pensando aqui, você kantiana dando uma regra para si mesma, sabe? Para ser livre. E como essa ideia de liberdade se transmuta em natureza, assim, em contemplação da natureza em cima da técnica, sabe? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente falou um monte de conceitos estranhos aqui, mas acho que é interessante. Como eu disse, a partir dessas histórias da motocicleta e do linfoma, eu tratei 7 anos de linfoma. Então eu tive muito tempo e material para pensar a vida. E muitas circunstâncias também. O próprio hospital, né? Ele é um espaço de muita reflexão sobre a vida. Tanto da tua quanto, né? E a contemplação da natureza, ela nasce aí. E talvez numa perspectiva até mais estoica. Estoica também, grega no geral, né? Epicurista. Justamente de você serenar a sua mente e contemplar. A bicicleta também tem um pouco disso, né? A capacidade de te conduzir ao momento presente. A motocicleta, você não vai usar o celular, você não vai, né, buscar muitas coisas. É aquele momento que você tem. E a sua vida está em jogo. Então, a tua mente automaticamente fica muito concentrada naquela circunstância. E é claro, você tem todas as montanhas, a beleza da estrada que, né, te conduz a essa contemplação. Uma contemplação que se torna absoluta. Porque é aquele momento. É aquela conexão. Você está sentindo o vento, você está sentindo o sol,
Às vezes isso é mágico e encantador e romântico. Às vezes também tem o outro lado da moeda. Às vezes está chovendo, às vezes está frio pra caramba, está quente pra caramba. Mas até mesmo isso te traz uma capacidade de contemplação. Porque você contempla as próprias sensações do teu corpo em contato com a natureza. Você é parte daquilo. E você lembra que você é parte. E nessa direção que eu tenho buscado trabalhar academicamente hoje, né? Eu trabalho a filosofia da natureza do Schelling, precisamente. E a filosofia da natureza do Schelling, ela busca justamente conectar ideal e real, né? Realismo e idealismo. Você não pode compreender a natureza como uma coisa meramente mecânica, né? Claro, ele tem várias influências, né? Falei lá do Spinoza, o Spinoza ele já tem uma perspectiva de natureza um pouco mais ampla, ainda endossa um mecanicismo, que é o problema do Schelling com ele, né? Mas o Schelling traz para o idealismo uma vivacidade muito bonita. A natureza em Schelling não é mecânica, não é submetida apenas por leis. Ela é um organismo, ela tem autonomia. E nós somos parte disso. O Schelling vai até mais longe, vai dizer, olha, o ser humano ele é justamente essa ponte na qual a natureza se manifesta. A consciência humana é esse processo de consciência da própria natureza. Então não é separado. E por isso é tão importante, eu julgo pelo menos, né, tão importante nós pensarmos a filosofia da natureza contemporaneamente. Porque a gente vive um período de crise climática, né, de distanciamento do ser humano com a natureza. E lembrar que nós somos parte disso, que a natureza é um organismo dinâmico, autônomo, conceder a essa autonomia à natureza é mágico. E é fundamental, né, porque é nos colocarmos em nosso lugar, de certo modo, né? E não o ser humano enquanto grande condutor e legislador da natureza. A natureza legisla a si mesma. E é isso. Nós somos parte desse processo. Então, o Schelling, ele acaba nos lembrando um pouco disso. E aí, voltando para conectar um pouco com a motocicleta, né? Talvez esse exemplo que eu vou dar não seja tão perfeito quanto eu gostaria que fosse. Mas é o exemplo que me ocorre agora. É justamente as curvas e a motocicleta e essa perspectiva de ideal e real. O Schelling vai dizer que a natureza é o espírito visível, é o ideal visível, enquanto que o espírito é a natureza invisível. Ou seja, ambos são uma coisa só. Natureza, né, é espírito visível e espírito é natureza invisível. Estamos falando da mesma coisa. Esse exemplo, mas como eu disse, não sei se é perfeito. Quando a gente está andando de moto, uma das ferramentas para fazer uma curva bem feita é olhar para o final dela. Porque quando você olha para o final, o teu pensamento está no final da curva e o teu olhar está direcionado ao final da curva. Então, é uma estratégia de você conduzir a própria mente para fazer aquilo bem feito. Ou seja, manifestar, né, o teu pensamento no veículo, no teu corpo, né? Então, a conexão entre motocicleta e pessoa é muito íntima. Você tem que ser, né, parte ali daquele momento e se conectar com a motocicleta. Então, você se conecta com a motocicleta e o teu olhar ele vai direcionar isso. Então, você olha para o final da curva, para o teu corpo se adequar, para se adequar à motocicleta por consequência. E é uma coisa muito surpreendente, porque também funciona se você for olhar para um buraco. Se você ficar focado no buraco na curva, pronto, automaticamente você cai ali. Parece uma coisa... Quem não anda de moto talvez nem consiga imaginar o quanto isso é real. Então, basicamente, o meu exemplo para unir essa ideia de real e ideal seria de pensar, bom, o ideal é o nosso pensamento, né? O ideal é todo esse processo cognitivo, enquanto que o real seria a motocicleta, o corpo, e uma coisa está ligada à outra, se manifestando juntas, né? As leis da natureza lá fora são as mesmas leis, podemos dizer assim, do campo ideal. E na motocicleta isso se manifesta muito fortemente, porque você tem que dialogar com os dois, com a tua mente ali, com o teu todo processo, e com a estrada, com a física se manifestando dessa forma mais pura, né? Porque você precisa lidar ali com as próprias leis da natureza. Então, a questão da curva é muito interessante. E aí, claro, se a gente quiser fazer uma lambança teórica,
Eu gosto muito de fazer lá no Relatos uma lambança teórica. Eu sempre brinco com o pessoal. Eu tô numa autora e daqui a pouco eu tô lá em outra, né? Aí, só para fazer essa brincadeira de lambança, a questão do olhar para o abismo nietzschiana, né? Na estrada, definitivamente, se você olhar para o buraco, você cai nele. Então, né, o buraco olha de volta. E é isso, a gente consegue tornar muito, muito palpável as perspectivas filosóficas na moto, justamente pela exposição, justamente talvez pelo próprio perigo, pela própria finitude iminente, né? A moto, ela se expõe. E se expor talvez seja um dos atos mais corajosos de se fazer na vida. Porque é na exposição, é na coragem de desbravar que a gente encontra a essência da vida. Porque se esconder pelo medo é talvez o caminho mais limitador possível, né? Tem um aspecto de eh, paradoxal que é a ideia de subversão e liberdade junto, andarem juntas, né? Você tem as duas coisas ah, em cima da moto, né? Porque você tem essas. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Porque, olha, ela anda de moto. Você pode entender isso como, olha, ela é subversiva no sentido assim, ela foge aos padrões ou ela está buscando a liberdade. As duas coisas estão coladas, né? Sim, definitivamente. Definitivamente. Como eu disse, né, a motocicleta ela consegue até mesmo superar paradoxos, justamente por essa dualidade que existe, né? E pelo fato de eu ser mulher, talvez isso ainda ganhe um bônus a mais, né? Porque é uma constante conquista de território também. Só que, claro, no meu caso, né, talvez pela minha origem na filosofia, eu faço isso de um outro modo, né? Tanto é que eu nunca fiz parte de pautas feministas propriamente, né? Embora, claro, eu simpatize e apoie, eu nunca fiz parte. Porque eu acabei indo muito na direção prática da vida. Eu me sinto conquistando territórios toda vez que eu chego num lugar de motocicletas e eu penso, caramba, você tá sozinha, você tá andando de moto sozinha na estrada. Então, eu acho que esse é um processo meio rebelde também. Tem. é, a limitação, no final, a gente acaba estabelecendo ou acreditando. Mas quando você vai e visualiza esse campo, você consegue perceber vários caminhos para ir desbravando, né? E isso também é muito filosófico, né? Quando você vai conhecendo e lendo, a filosofia tem muito disso, né? A gente vai pega um texto para ler, aí daquele texto encontra outras e outras e vai construindo um caminho teórico. Não é a mesma coisa, você começa a andar aí porque começou a andar, conhece um lugar e conhece outro e vai desbravando, né? E a minha história no motociclismo é muito marcada por isso. Tanto é que eu fundei um clube em Pelotas durante o meu transplante de medula. Eu estava, né, no transplante, no hospital, e eu já tinha conhecido o suficiente do motociclismo para saber que eu não queria fazer parte dos clubes que eu conhecia. Mas tem várias perspectivas que eu não endosso, justamente pela liberdade, né? Essa coisa de você ter que avisar que vai ir rodar, ou coisas assim, que existem muitos em clubes, né? Feito, mas não é. Eu queria uma coisa que fosse um pouco mais livre, que fosse mais ampla. E aí, enfim, conversando com alguns amigos, falei, olha, eu tenho essa perspectiva do motociclismo, eu queria uma coisa diferente. Eu quero uma coisa que assuma uma outra postura. E também, né, muitos grupos já eram mistos, clubes normalmente são um pouco mais fechados, assim, normalmente só aceitam homens, tem toda uma questão histórica aí do motociclismo que a gente poderia eventualmente conversar em outro momento. Mas aí eu decido fundar um clube. Não, eu quero fundar um clube com um pouco mais da minha visão, que eu possa fazer parte de fato, né? E aí eu fundei o Black Paladins, que né, hoje ele tá bem grande, na época eu fundei um grupo justamente porque eu queria uma coisa mais livre. Hoje ele cresceu tanto que ele se tornou um clube por conta de CNPJ, por conta de a gente fazer um evento lá em Pelotas, né? Que atualmente é o maior de Pelotas, é muito, muito bonito, assim, ver o quanto ele se expandiu e o quanto a vida vai se transformando também, né? Esse ano foi o ano em que eu entreguei a vice-presidência. Eu fiquei na vice-presidência durante toda a história do clube, né? E queria esse lugar mais intermediário, nunca nem me candidatei à presidência, não queria. Mas eu queria poder aplicar um pouco da filosofia naquilo. Né? Então, meu desafio vem sendo esse, aplicar a filosofia no motociclismo. E o mais importante, talvez, das minhas tentativas,
é usar a motocicleta como um veículo e como uma maneira de quebrar as barreiras. Porque eu acho que, em geral, assim, a sociedade como um todo, generalizar é difícil, né? Mas eu acho que existe uma certa resistência à filosofia por uma pré-concepção da filosofia, né? Então, às vezes se pensa que é uma coisa muito difícil, que é muito técnica, ou que é, né, só para os intelectuais lá, né, um grupo de pessoas muito seleto, e que não faz parte da vida, muito distante da nossa realidade. E eu tento usar a motocicleta justamente como esse veículo para quebrar essa barreira. A pessoa chegou pela motocicleta, daqui a pouco ela está ouvindo uma coisa de filosofia que ela nunca nem sequer tinha pensado a respeito. E esse é o feedback que eu tenho recebido também, né? Nossa, mas eu não achava que filosofia era tal coisa. Nossa, mas aí nossa, eu me interessei por esse tema e eu nem sabia que eu me interessava por esses temas. Então, eu acho que é uma tentativa de conectar filosofia com um mundo mais amplo, né? Com um público mais amplo. A pessoa seguir academicamente. Se ela sair de um vídeo meu pensando na eudaimonia aristotélica, eu já estou contente. Né? Meus propósitos são muito humildes nesse sentido. Já fico realmente contente. E a filosofia, e a motocicleta, ela é essa minha ferramenta de quebrar barreiras. Justamente para tentar lançar luzes a essas conexões tão fortes. O quanto a motocicleta te demanda, né, um pensamento sólido e uma certa firmeza de caráter. É uma coisa direta e antiga isso, né? Meio aristotélica, assim, desenvolvimento das virtudes, né? A eudaimonia como esse processo, né, de desenvolvimento. E, e aí você vê na prática, né? Você estabelece esses princípios, vive esses princípios e testa-os, e então tem esse reforço, né, de perceber que, sim, é muito real e é aqui na vida. Eu fico pensando que talvez, assim, tem uma parte da cultura norte-americana, no sentido Uhum. de pragmatismo, sabe? Porque você acaba tendo a questão da técnica, do instrumento, de você ter que lidar com o instrumento e não demonizá-lo também, né? Assim, como na maior parte das vezes a filosofia faz, assim, é técnica, eu não quero saber, a técnica pode ser opressora, mas até que ponto que a técnica pode estar conectada com a vida e pode ser um instrumento de potencializar, né? No caso do Zen Arte da manutenção de motocicletas, do Pierce, ele acaba caindo ele, acho que ele faz um pressuposto meio kantiano, depois chega no pragmatismo, mais ou menos isso, né? Sim, muitíssimo bem lembrados, hein? Acho uma de motocicletas, uma investigação sobre valores, né? O Robert Percy é uma inspiração no sentido de um texto. Eu estou já escrevendo algumas coisas, né, que eu quero eventualmente publicar nesse campo, motociclismo e filosofia, mas ele é uma grande inspiração nesse sentido porque ele conseguiu conectar de uma forma técnica. Eu fiquei muito surpresa, porque quando eu fui fazer a leitura, eu estava esperando uma coisa muito mais leve, digamos assim. Aí eu vi ele trazendo Hegel, Kant, fiquei, caramba, investigando a qualidade profundamente, fazendo aquela distinção ali, né, de uma perspectiva clássica, uma perspectiva romântica. Caramba, impressionante isso aqui. Curiosamente, eu demorei muito tempo a conhecer esse livro. Já andava de moto há muito tempo, já estudava filosofia há muito tempo, mas não conhecia. Aí, quando eu li, eu fiquei muito impressionada com essa capacidade de conexão. Talvez não seja tanto o meu caminho, assim, eu tento seguir uma linha menos técnica. Eu acabo separando, embora eu não acho que sejam coisas excludentes, acaba ficando um pouco separado, né? O meu trabalho no Relatos e o meu trabalho na vida acadêmica. Porque, como eu estou fazendo doutorado, e inegavelmente a gente acaba funilando num campo bem técnico, né? Tem coisas ali que é muito difícil falar no Relatos, porque vai pressupor muitos passos, né? E eu tomo muito cuidado com isso também, de tentar conversar, tentando me colocar no lugar da pessoa que vai ouvir. A pessoa não tem essas pressuposições que eu tenho. E eu acho que isso é um grande desafio para a gente, enquanto docente também, né? Fazer essa análise. Então, mas todos esses caminhos, a pessoa que está me ouvindo, ela não tem. Mas quais são esses caminhos que eu trilhei? Eu já nem sei mais, porque é tanto tempo de estudo de filosofia, que às vezes tem coisas que são pressupostas, né? E o motociclismo ele me ajuda muito com isso também, né? Parece uma grande ódio ao motociclismo, né? Mas ele me ajuda muito com isso pelo contato com o público amplo, né? Eu lembro que quando eu comecei a vida acadêmica, eu vivia só no universo acadêmico. Então tinha muitas palavras que eu usava, muitos conceitos que eu usava, que
faz para mim, faziam parte, né? E aí eu percebi que as pessoas não me entendiam. Acho que as pessoas não estão me entendendo às vezes. E aí eu fui fazendo esse processo de lapidar, que é quase o contrário, né? Tentar simplificar o complexo. E isso é tão desafiador, né, para a gente na filosofia, sobretudo, porque o vocabulário muda, a estrutura de pensamento frequentemente muda, né? E eu acho que esse é o grande desafio também, enquanto professores de filosofia, enquanto pesquisadores, né? Fazer essa ponte. E eu acho que isso não é uma crítica, eu acho que tem que ter, né, tantos pesquisadores que vão ficar lá, né, discutindo coisas muito pontuais de autores, e tem também que ter os outros que vão, né, fazer essa ponte entre filosofia e público. Acho que tem que ter os dois e é fundamental, não são coisas excludentes. Eu acho que esse é o grande ponto, né, de pensar numa expansão que compatibilize as coisas. Eu tenho esse viés tanto na minha pesquisa acadêmica, lá em Schelling, Liberdade e Determinismo, enfim, né? Eu tenho muita coisa de compatibilizar. E eu acho que nos departamentos a gente precisa um pouco disso, assim, essa compatibilização, né? Não ceder espaço também, porque a gente está num momento histórico de muita possibilidade de compartilhar informação. E a gente tem visto a filosofia, às vezes, ser abordada de uma forma muito inferior àquela que ela poderia. O estoicismo mesmo. Nossa, eu recebo muitas mensagens falando sobre o estoicismo, as pessoas dizendo, porque eu vi o estoicismo em tal lugar, assim. E rica. E normalmente quem está falando sobre isso não são professores de filosofia, né? São outras pessoas que se interessaram pelo tema e resolveram compartilhar. E a gente talvez não seja um bom caminho nós nos retrairmos tanto, né? E talvez fazermos esse exercício de desafio para consigo, de exposição, de expor aquilo que a gente está fazendo na vida acadêmica. Porque é importante, porque é fundamental para a vida como um todo. Então, é quebrar essas barreiras. Talvez o problema seja justamente esse, é fundamental para a vida como um todo, mas aí você tem que colocar toda a sua vida em jogo. E às vezes na academia a gente tem essa profissionalização que Uhum. faz com que as coisas sejam mais difíceis, né? Eu tô lembrando aqui, desde que a gente começou a conversar, a trilha sonora assim, que fica na minha cabeça, uma passagem dos Engenheiros da Bahia entre Infinita Highway, quando começa a carreira, que tem toda a pegada existencialista, né? E niilista também, né? Tem um espaço de niilismo bem pesado ali. E é muito curioso que ele fala que ele fez uma trajetória do Infinita Highway para uma outra canção chamada Esportes Radicais, que seria em continuação de Infinita Highway, né? Que você tem a citação de uma frase que o Gramsci que cita, é uma frase de outro autor, que é preciso unir o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, porque se nada faz sentido, há muito o que fazer, né? E aí todo o niilismo desaparece, né? E eu acho muito interessante essa transformação, porque para o autor, o Gessinger fala que é uma continuidade. É como se você pegasse a moto e você estivesse chegando na cidade. Você está voltando para casa e o sentido se restitui, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que isso talvez tenha a ver com a ideia de totalidade. Nossa, muitíssimo bem lembrado, né? Se nada faz sentido, então há muito o que fazer. Acho que é uma frase extremamente emblemática. Se nada faz sentido, bom, então há muito o que se fazer aqui. Então, né, vamos procurar caminhos, inventar caminhos, né? Eu gosto muito da música Outras Frequências também, porque ele fala, né, justamente sobre nós vibrarmos em outras frequências, né? Se é mais óbvio você, né, sentar no sofá, faça outra coisa, exponha, descubra novas maneiras de viver. E aí, nessa direção, eu acabo, né, voltando à minha lambança teórica clássica, né, pensando em Walden, A Vida nos Bosques, né, do Henry David Thoreau, ou Thoreau, como vocês quiserem chamar. E ele tem essa ideia de a mente, ela se acostuma muito rapidamente aos passos em que ela dá. Então, veja, é como se fosse uma estrada de chão batida, você caminha tanto por ali, né, as linhas do nosso pensamento, da nossa mente, são como esses caminhos de estrada. Você caminha tanto por ali, caminha tanto, que vai criando sulcos na terra. E você tem que perceber que a tua mente está sempre caminhando pelo mesmo lugar. E isso pode ser em qualquer campo, mesmo a gente que vive muito, né, o estudo filosófico, a nossa mente tende a seguir esses mesmos caminhos. E às vezes é importante você sair dele e olhar e perceber
esses padrões, né? E a motocicleta, ela te conduz um pouco a isso. Você sai um pouco daquela tua órbita, se conecta com outros lugares, vê outros lugares, viaja para outras cidades e começa, então, a investigar assim, investigar as próprias preconcepções a respeito das coisas, né? Então, é dar um passo atrás e se olhar de fora. E eu acho que isso é justamente a questão do sentido, né? Você encontra outros sentidos nas coisas. Porque, no final das contas, o sentido da vida, ele vai depender da amplitude da tua visão, da vida que tu vive. E aí a gente vai entrar numa perspectiva muito mais ampla, né? Eu retomo já aos gregos, né? Porque eu acho que eles conseguem perceber o ser humano em totalidade, em conexão com a natureza e com as coisas, de uma maneira que hoje a gente está lutando para aprender ainda, né? Fazer essa conexão prática mesmo, radical na vida. É disso que eu falo. E totalidade no sentido de o que você come, o que você consome, o que você escuta, o que você vê. Né? Tudo isso importa, tudo isso compõe quem você é. E aí é uma escolha pragmática, consciente da vida. O que tu escolhe diariamente? Né? Isso vai refletir em quem tu é e na tua qualidade de vida. Então, olhe para isso. Então, não tem sentido. O sentido é a própria vida, o sentido é o café, o momento que tu passa o café. O sentido é o momento que tu acelera a moto. É isso o sentido. E é circunscrito nesses espaços o valor da vida. Né? A gente talvez espere muito, né? Voltando lá à promessa da vida, a gente está sempre esperando, né? Aquela promessa que a vida não fez, de futuro, não, no final é aqui, né? E talvez seja essa a grande lição que eu aprendi com o linfoma, né? 7 anos de tratamento, em algum momento, eu parei de pensar na cura. Hoje eu tô bem, porque eu fui meio rebelde em alguns momentos, inclusive de discordar um pouco de alguns médicos, que garantiu a minha vida. Mas foi isso que eu descobri. Isso, eu tô com, né, um ímpeto muito forte de viver aquilo, e aquilo é muito assustador para mim. É lá que eu vou. Eu quero atravessar aquela ponte, eu quero ver o que tem depois dela, porque ela é tudo que há naquele momento. Então, circunscrever a própria visão e eliminar muito dos fantasmas que a nossa mente cria. E aí, enfim, né? Você pode fazer isso da sua maneira, não tem receita nenhuma. Como diria a letra, sentir com inteligência, pensar com emoção, né? Eu acho que a gente chegou no ápice da nossa conversa aqui. Eu vou começar a fazer as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. A primeira delas é: o que é filosofia? O que é filosofia? Que pergunta filosófica, né? Eu diria que a filosofia é como um tesouro precioso e brilhante que está empoeirado em um canto obscuro de um viaduto. Né? Um canto obscuro do viaduto. Porque as pessoas estão passando ali constantemente. Frequentemente. Com muito desinteresse, ou até achando que não tem a moeda do tempo para pagar o preço que a filosofia cobra. Que a filosofia cobra tempo, cobra um certo vagar, né? Uma certa postura de espírito diferente, mas uma postura vagarosa, de atenção, de você se entregar ao texto, inegavelmente, né? E a filosofia está ali, naquele canto brilhante, né? Fazendo parte do nosso cotidiano, mas ninguém percebe, porque está empoeirada por tanta coisa. E também, né, não podemos ignorar as questões políticas também, né, de educação, do nosso sistema educacional, enfim, né. Aí a gente entra num problema vastíssimo que a gente não teria nem tempo para dialogar aqui. Mas a filosofia é isso. E se isso não responder, você está sendo metafórica, isso não tá. Responde de maneira mais objetiva. Acho que a filosofia é a própria liberdade, porque é a área que tem o conhecimento como fim em si mesmo. Né? A partir da filosofia, você pode estudar qualquer outra área. A filosofia é esse mirante, né? Você chega e você vê a amplitude. Isso é assustador. Eu acho que também isso influencia, né, o que a gente estava falando antes. Às vezes os professores de filosofia ficam um pouco retraídos. E talvez isso aconteça justamente porque quando a gente adentra na filosofia, a gente percebe o quão complexas são as coisas. O quanto qualquer tema que você vai abordar tem muitos caminhos. E aí é difícil você suprimir e tentar simplificar uma coisa que é extremamente complexa. Né?
Mas é um desafio que a gente tem que se desafio filosófico. Então, acho que a filosofia é isso, esse tesouro encoberto de poeira, a liberdade em essência e o conhecimento como fim em si mesmo. Amor à sabedoria, né? Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou? Então, eu conheci os filósofos. Depende do que a gente entende por filósofo, né? Já vou começar a complicar aqui. Mas, bom, um encontro que foi marcante para mim, no sentido mais pessoal, foi com a professora da Universidade Estadual do Rio, a professora Ferreira, Márcia Cristina Ferreira Gonçalves, que é uma professora que trabalha a filosofia da natureza em Schelling. E foi um encontro muito marcante, assim, porque é uma mulher que trabalha Schelling, né? Não são muitos pesquisadores no Brasil que trabalham o Schelling. A minha dissertação de mestrado foi a primeira da UFPEL inteira sobre Schelling, né? Até onde eu estou informada. E esse encontro foi muito marcante porque eu pude perceber nela essas perspectivas também em relação à natureza. E aí foi uma identificação. Acho que isso é muito valioso. Qual a sua pergunta meio redundante, né, pra gente? Qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Eu diria que eu tenho um filósofo favorito, um filósofo. Um que eu te diga que eu sabe, né? Este aqui é o meu herói, ou é a minha heroína. Tenho porque eu visualizo a vida a partir da própria transitoriedade. Então, tem momentos em que alguns autores me interpelam, eu fico sem fôlego. E em outros momentos, outro autor vai fazer isso. Né? Claro que eu tenho um carinho gigante pelo Schelling, tenho um carinho gigante pelo Schopenhauer também, nasceu no mesmo dia que eu, 22 de fevereiro. E foi um autor que me conduziu muito à filosofia. Eu lembro que, ainda completamente leiga na filosofia, eu li o Aforismo para a Sabedoria de Vida. Acho esse texto bastante interessante para alguém ler quando está fora da filosofia. Né? E então, Spinoza também, acho Spinoza fantástico, mas um autor não poderia dizer. Eu queria pedir indicações de leitura, filme, música, que você quiser indicar para os ouvintes. Vamos lá. Livro, eu recomendaria o Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas. Acho que é um livro super importante, assim, sobretudo se você tem uma certa simpatia ao mundo do motociclismo e da filosofia, né? Para quem é de fora da filosofia e está querendo começar a ler um pouco e pensar um pouco algumas questões, acho que os textos platônicos, né, os diálogos de Platão, de repente começa pelo Banquete, que é um texto super gostoso, o Timeu, né? Se você já quer se aventurar mais, se desafiar uma leitura mais complexa, vai na Ética de Spinoza, que é um texto fantástico também. É você se conectar com a vida inteligente mesmo, a pessoa pensando com qualidade, isso é inspirador e te coloca no teu devido lugar. Você pensa, caramba, mas né, eu tô aqui pensando desse meu modo tão pequeno, e esse cara tá fazendo essa capacidade de elaboração, de encadeamento de ideias, né? Que coisa impressionante. Livro? Eu vou ter que ir na direção de um autor que eu tenho muito carinho, que eu já mencionei aqui, né? É difícil eu não mencioná-lo em uma fala minha, mas o Alden, A Vida nos Bosques, Thoreau, como quiserem, né? As duas pronúncias são válidas. Eu acho que o Alden é um texto a ser relido várias e várias vezes. E aí tem uma conexão muito legal com o Zen e a arte da manutenção de motocicletas, porque lendo, eu vi que ele também carregava o Alden na moto. E eu carreguei por muito tempo. O meu Alden, A Vida dos Bosques, coitado, ele tá feio, sujo, empoeirado e cheio de marcações, porque eu carregava muito ele nas minhas viagens de moto, né? Então, o Alden, sem dúvida, texto super bacana. Eu fiquei lembrando de um sociólogo chamado Charles White Mills, Uhum. que ele tem um livro, tá em português, sobre artesanato intelectual e outros ensaios. E o prefácio desse livro, ele, ele chama, feito pelo professor Celso Castro, chama Sociologia e a Arte da Manutenção de Motocicletas, porque o White Mills também andava de moto e achava isso muito importante para a construção intelectual dele. Né? Essa ideia de um artesanato intelectual e a ideia de você fugir do padrão ali, manter essa postura um pouco marginal, não virar um mainstream, sabe? Eu acho que tinha essa perspectiva. A gente falou dos Engenheiros do Havaí, a gente citou duas músicas, Infinita Highway
Esportes Radicais. Tem uma outra canção que ele fez recentemente, que eu não lembro o nome dela, que acho que chama Avenida Anonimato, quando Uhum. o Gasker resolve sair das grandes do projeto Engenheiros do Havaí, fazer o caminho individual dele e virar uma coisa menor, mas mais conectado com aquilo que ele está sentindo, né? Eu acho que a metáfora da vida como estrada permanece, mas ele vai fazendo essas transformações. Eu acho muito interessante como ele continua mantendo uma metáfora, ou ressignificando a metáfora da estrada como vida. Filmes, a gente não falou de filmes, né? Mas eu acho que seria interessante falar de alguns. Sim, com certeza, tenho indicações, inclusive. Vou falar de dois, para ser comedida, né? One Week, Uma Semana, é um filme independente, canadense, difícil de encontrar, mas que vale a pena. Eu tenho, né, claro, uma perspectiva meio pessoal com esse filme, porque ele praticamente relata a história da minha vida, né? Todo aquele processo que eu comentei lá do câncer, do diagnóstico, um professor também. Enfim, eu me identifico em várias camadas. E esse filme, ele esconde, atrás das cenas, várias reflexões filosóficas, né? Várias perspectivas a se pensar, né? Sobre a vida, sobre a questão do comodismo, sobre a questão, né, de viver uma vida para além, que eu digo que é no acostamento, né? Você sai da pista principal e vai olhar no acostamento a vida, e mesmo que o acostamento seja difícil, ruim ou mais desafiador, você anda no acostamento um pouco para, né, sair dessa corrente frenética. E o One Week é um pouco sobre isso. Ele, então, tem um diagnóstico da finitude e compra uma moto por acaso. E aí, enfim, segue, né, percorrendo as estradas do Canadá. É um filme belíssimo. Dificilmente você vai encontrar em boa qualidade, então você vai ter que ser, né, mais compreensivo em relação a essas coisas. Outro filme, esse é um clássico, acho que a galera conhece, é Into the Wild, né? Com a trilha sonora magnífica do Ed Vedder, né? Maravilhoso. Que traz também essa abordagem wild mesmo, né? Na natureza selvagem. Tem o livro, recomendo também. Diferente da maior parte das obras que a gente diz, não, mas olha, tem que ler o livro antes, porque vai prejudicar, né? No caso do Into the Wild, você pode assistir o filme antes, depois ler o livro, porque não vai afetar muito. E é a história de um rapaz que após se formar, né, para entregar o diploma para a família que exigia, ele decide desbravar o mundo e conhecer um pouco a si mesmo. Tem uma dose de extremismo, tá? Que eu até gosto de associar às vezes ao Diógenes, né? Porque tem um momento que ele rasga dinheiro e tal. Tem uma dose de extremismo, é um pouco se pensar também no senso crítico, eu acho que não tem problema nenhum, né? A gente tem mesmo que apreciar as obras tanto nos seus aspectos impressionantes, quanto naquelas pontos que, não, peraí, aqui acho que, né? E no final, inclusive, tem essa virada de chave, né? Que ele fala sobre o compartilhar a felicidade. Então é uma reflexão à parte, né? Então, Into the Wild. Tá pegando o gancho, que falando sobre música, né? Eu não indiquei as músicas, eu vou ter que indicar, já vou pegar o gancho e seguir no papo. Não pode dar muita corda, porque eu fico falando ad infinito. Mas sobre música, eu sou garimpeira pra caramba de música. Eu adoro procurar coisas novas. E no campo da motocicleta, é evidente que eu tenho o meu favorito, né? Que é o Rush, a banda Rush. Um trio fantástico, né? De qualidade altíssima, letras inteligentíssimas. Mas tem uma música que eu acho que é perfeita para a ocasião e que eu adoro, que é Closer to the Heart, né? Então ele vai falar sobre os filósofos, sobre a necessidade de nós fomentarmos uma mentalidade mais próxima do coração, com mais sabedoria, com mais criatividade, com mais compaixão, com mais paixão, né? E ele fala no trecho, né, sobre isso. E aí, o baterista, o Neil Peart do Rush, né, ele foi motociclista, rodava pra caramba de moto na sua BMW, inclusive ia para os shows de moto, figura fantástica. Tem um livro também chamado A Estrada, não só esse, né, mas tem esse, que é um livro que ele relata um pouco das experiências da vida dele, bastante emblemáticas, inclusive, de uma maneira muito interessante, assim, ele é uma personalidade muito rica. O livro se chama Ghost Rider, A Estrada da Cura. Recomendo muitíssimo. Tem outros também que ele relata viagens, por exemplo, Longe e Distante. Então é uma figura bem, bem interessante. Infelizmente ele já faleceu, o que me deixa muito triste, porque não poderei ir a um show do Rush, né? Mas enfim, essa Close to the Heart é fantástica. E um bônus a mais também é progressivo brasileiro, né? Eu acho que a gente tem que dar luz aí às coisas maravilosas que a gente tem no Brasil no campo musical, né? Então a gente pode pensar lá nos progressivos da década de 70,
né? Recordando o Vale das Maçãs, as crianças da Nova Floresta. Esse álbum aí é maravilhoso. Tem também o texto, A Casa das Máquinas, enfim. O Brasil tem muita coisa boa também, a gente não pode esquecer disso. E essas são as minhas indicações. Ótimo, Isadora. Deixar o espaço aberto para você divulgar o que você quiser divulgar, deixar o recado para o pessoal que está ouvindo. E agradecendo também essa possibilidade de diálogo, por sua abertura também, foi muito bacana a conversa. Imagina, eu que agradeço ao espaço. Gosto muito de conversar sobre esses temas, então é uma coisa muito fluida e gostosa para mim. Então, indicações, né? Aliás, divulgações. O Relatos de Motocicleta no YouTube, né? É um espaço em que eu faço algumas narrações a partir de textos, né, que fazem esse encadeamento entre filosofia e motocicletas. Lá eu compartilho um pouco das minhas viagens também. O Instagram eu uso para divulgar também viagens, estimular, porque lá a gente acaba alcançando mais pessoas, né? E eu consigo dialogar um pouco mais com o público, então é um espaço que eu uso bastante. E em breve eu vou começar também, já tem no Spotify o podcast, publiquei algumas coisas lá, mas eu vou começar a fazer áudios maiores, né? Conversando coisas como eu tô conversando aqui. Então, o Spotify lá, Relato de Motocicleta também. Vou ficar muito contente em recebê-los. Comentem aqui embaixo também, né? A perspectiva de vocês. É um espaço para diálogo, os comentários são importantes por causa disso, então sintam-se livres para a gente conversar e dialogar, porque vai ser muito bacana. Agradeço demais essa oportunidade por esse papo. É muito bacana ver que novos projetos estão nascendo, né, de divulgação filosófica, acho fundamental, e me alegra muito. Obrigada. Agradeço.